eles passaram no S2, né? Alguém veio de fora e não passou na endócrina? Todos? Então, eu vou considerar que todos já se lembram de mim, especialmente todos se lembram do caso integrador, né? Vocês adoraram. Mas hoje eu vim aqui na intenção de conversar com vocês sobre monitorização de glicemia capilar e insulinização. Essa aula, enquanto eu estava construindo essa aula, eu fiquei pensando muito em como vocês, claro que a gente precisa ofertar um conhecimento para o médico generalista, né? Então, eu imaginei vocês atendendo, né, como médicos, daqui a pouco vocês serão médicos, já vocês vão estar com o carimbo na mão, e tentei ir imaginando quais seriam as situações de dúvida de vocês nessa prática. Já que aqui a gente está em outro momento. Lá no S3 a gente conversava de fisiopatologia, conversava sobre sinais clínicos, sinais e sintomas. Hoje a gente vai estar falando de uma outra coisa. A gente vai estar fazendo uma conversa agora, como se diz o outro, agora é para valer, né? Agora vocês vão atender o paciente, vocês vão estar de frente do paciente que precisam utilizar o conhecimento que tem em diabetes. E aí, por isso, eu resolvi dividir essa aula. Na verdade, essa é uma aula de monitorização e insulinização. E vocês vão ter um outro momento. Na verdade, vocês vão ter 3 momentos. Um que é essa aula, o outro que vocês vão falar, vocês vão ter aula com a professora Clarice de hiperglicemia hospitalar, já tiveram. E o outro que é sobre a parte mais ambulatorial também, mas de antidiabéticos orais. Vocês ainda já tiveram? Ainda vão ter. Ainda vão ter, que o nome dessa aula é, me relembrem aí, da Cristina Façanha, eu acho. Semana que vem, ok. Então, só para vocês se situarem, a Clarice falou de hiperglicemia hospitalar, né? E essa aula de hoje e a próxima, que vai ser da Cristina, a gente vai falar de hiperglicemia ambulatorial, tá? Essa é de hoje, de monitorização, né, de glicemia capilar e de outras formas de monitorização que a gente vai conversar um pouco, e de insulina. E aqui eu vou falar de DM2. Por quê? Apesar de DM1 existir, 5% ou um pouco menos dos nossos diabéticos têm DM1, eu acho que muitos de vocês, o que vocês vão atender na prática como médico generalista é o DM2, tá? Então, eu trouxe aqui um caso só de uma DM1 para ilustrar um pouco o uso de uma monitorização de tecnologia em diabetes, mas eu vou falar predominantemente de DM2, ok? Só para vocês se situarem sobre o que a gente vai conversar hoje. Vocês já sabem que podem interromper, tá? Enquanto a gente vai conversando, vocês podem interromper e a gente vai tentando tirar as dúvidas. Eu vou passar a lista de frequência e no final eu posso fazer um PDF e mandar para vocês, tá? No final da aula eu posso fazer isso, ok? Bem, então a gente vai conversar sobre casos clínicos em diabetes, como monitorizar e insulinizar. Os nossos objetivos de aprendizagem são esses que eu vou declarar aqui para vocês. Identificar metas do tratamento. Não tem como eu falar de monitorização sem falar das metas do controle. Até porque a gente monitoriza olhando para quê, gente? Para as metas. Não é assim? É igual o boletim. A gente olha para o boletim pensando o quê? Na média. Não é assim? A gente olha querendo saber se passou, não passou, se foi suficiente, não suficiente. Aqui na monitorização do paciente com diabetes, a gente vai olhar pensando nas metas. O que é bom? É isso que eu chamo de meta. O que é bom para uma pessoa com diabetes? O segundo objetivo, a gente vai falar de como a gente monitoriza o controle glicêmico, tá? E aí, nesse objetivo, eu vou falar um pouco das tecnologias. As tecnologias hoje, elas já fazem parte da rotina de um paciente com diabetes e vocês, com certeza, quando se formarem daqui a quanto tempo? 2 anos? Com certeza vocês vão se deparar com o paciente, vocês já estão numa era que
capilar, além de olhar a glicemia de jejum, além de olhar a hemoglobina glicada, vocês também vão olhar, por vezes, o sistema de monitorização com mais tecnologia, que eu vou falar hoje, que é o Libre, tá? Então, volto a dizer, eu vou falar aqui de coisas para o médico generalista, tá? Não vou falar amplamente de Libre, até porque a gente teria que ter uma aula só de monitorização contínua para a gente se aprofundar. Mas o meu objetivo aqui, literalmente, é tirar vocês do prego, vocês entenderam? Eu estou com um paciente na minha frente que veio assim, doutor, eu trouxe o meu relatório do Libre para você ver, né? Então, o que você vai olhar nesse relatório? O terceiro objetivo, discriminar as formas de tratamento medicamentoso. Na verdade, eu até diria que esse objetivo eu reduziria, eu colocaria apontar as indicações de insulinização no BM2, porque as formas de tratamento medicamentoso, os antidiabéticos orais, vocês vão discutir na aula com a professora Cristina, tá? Identificar situações clínicas de risco para a hipoglicemia e discutir sobre as barreiras na monitorização e na insulinização. Então, a gente sabe o que as diretrizes recomendam, mas na prática, será que funciona dessa forma? Do jeito que a gente vê lá na diretriz? Será que a gente, na prática, acaba tendo alguma dificuldade que não está escrita no livro, né? De referências, eu estou colocando aqui para vocês o capítulo do Harrison, que fala de diabetes, que é o capítulo que fala de controle e tratamento, tá? Eu já chequei, lá tem indicações de insulinização, a edição mais atual, que é a da capinha vermelha que tem na biblioteca de vocês, tá? Vai falar das formas de insulinização. Ele já traz o sistema de monitorização contínua, que é o Libre, que a gente tem aqui no Brasil, é o Libre, né? Eu vou falar do outro. Então, o Harrison, ele traz essas informações. Além do Harrison, existe um capítulo na Diretriz Brasileira de Diabetes que fala especificamente das metas, tá? Então, se eu fosse pedir para vocês estudarem, eu pediria essas duas fontes, tá? Especificamente o capítulo de metas. E aí, eu trago para vocês assim, quando a gente vai conduzir um voo, o piloto vai voar, né? Como é que ele alcança a meta? Qual é a meta do piloto? A meta do piloto, as tarefas dele, ele tem tarefas em 3 etapas. Ele precisa fazer o avião arremeter, ele precisa manter o voo e ele precisa pousar o avião. Não é isso? Essas são as tarefas dele. E como é que ele faz isso? Ele faz isso olhando para esse sistema de monitorização. Ele não vai fazer às cegas, concorda? A meta dele ela é baseada em dados, né? E aqui, como é que a gente conduz a nossa meta? Monitorando ou monitorizando a glicemia, avaliando metas, porque o tempo inteiro a gente avalia o paciente, né? Eu brinco até com o meu paciente que eu falo assim, olha, o senhor está na meta ou não está na meta? Eu sou professor, então eu tenho mania de dar notas. O senhor não passou hoje dentro do seu boletim, tem uma nota vermelha no diabetes e a gente precisa melhorar. Então a gente fica o tempo todo avaliando metas e ajustando os parâmetros. É isso que a gente faz com o paciente com diabetes, que é a mesma coisa que um piloto de avião faz, concorda? Ele fica o tempo todo monitorando, ajustando e avaliando as metas. E como é que a gente monitora o controle glicêmico? A gente tem os parâmetros laboratoriais, né, quando o paciente coleta. A gente tem parâmetros de glicemia capilar, né, por meio dos glicosímetros, né. Os glicosímetros, eles estão disponíveis. Há um tempo atrás não se tinha glicosímetro, acreditem, tá? Como é que se monitorava paciente com diabetes antes? Com glicosúria, tá? E a gente sabe que era extremamente ruim, porque o paciente só tem glicosúria quando ele está extremamente descompensado, né? Então, a avaliação era, quando eu era residente de endócrino, eu cheguei a olhar por curiosidade dos pacientes acompanhados há mais tempo, e aí tinha lá, esse paciente, a conduta do médico melhorou, porque a glicosúria passou de 3 cruzes para 1 cruz, certo? Então, essa era a forma que as pessoas tinham de monitorar um paciente com diabetes, o controle glicêmico de um paciente com diabetes. Hoje a gente já dispõe
e eles tinham, obviamente, o laboratório também, né? Então, hoje a gente dispõe do laboratório, hoje a gente dispõe da glicemia capilar, e hoje a gente também dispõe, que a gente vai conversar, que talvez seja um pouco mais novo para vocês, mas que está lá no capítulo do Harrison, a gente dispõe também do sistema de monitorização contínua de glicose, que é o Libre. Esse sensor que essa criança está usando é um sensor que é o Freestyle Libre, tá? Que a gente vai conversar um pouquinho para vocês entenderem. Então, essas são as formas que a gente tem: glicada, glicemia capilar e sistemas de monitorização contínua de glicose, que um deles é o sistema Libre, tá? Aqui à direita. Agora, falando sobre monitorização contínua. Então, como eu falei para vocês, a tecnologia ela tem beneficiado muito os pacientes com diabetes, né? Então, cada vez mais a gente está tendo a oportunidade de oferecer para esse paciente tecnologia aplicada à doença dele, né? E isso tem sido muito bom. E os sistemas de monitorização contínua de glicose que a gente tem no Brasil são esses dois. Aqui à direita de vocês é o sensor, que é o Freestyle Libre. Parece uma moeda, é o tamanho de uma moeda de R$1, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver alguém. Deve ser aplicado aqui na porção posterior do braço, e é um sistema de monitorização que ele é chamado de intermitente, porque o paciente precisa escanear os valores. Não sei se vocês já viram algum colega ou algum familiar usando. O paciente precisa, como é que ele vai escanear o valor, a glicemia? Ou passando o celular, né? Então existe um aplicativo no celular, ele baixa o aplicativo, o sensor fica no braço, ele escaneia e com isso ele consegue ver o valor da glicemia intersticial, que é essa glicemia que está sendo medida. À esquerda de vocês, a gente tem um outro sistema, que é um sistema da Medtronic, que é um sistema Guardian. O Guardian, ele é um sistema de monitorização contínua também, né? Então, lembrem, contínua é o contrário de capilar. Capilar, você vai ali e mede naquele momento. Aqui eu estou monitorizando continuamente, tá? O Guardian, ele pode ser acoplado às bombas de insulina. Então, o Guardian, por exemplo, ele é muito utilizado nos pacientes DM1 que usam bomba de insulina, porque ele se comunica com a bomba, tá? Então, ele informa para a bomba quanto que está a glicemia naquele momento, tá? A gente vai falar muito mais do Libre do que do Guardian, porque o Libre é o que é muito mais utilizado no Brasil e muito mais disponível que os DM2. Eu falei para vocês que a gente vai conversar hoje muito mais sobre os DM2 do que dos DM1s, ok? Que vai ser muito mais a prática de vocês. Vocês entenderam, então, por que a gente chama sistema de monitorização contínua? Então, entendam o contínua como sendo o contrário de intermitente, que é quando eu estou fazendo a glicemia capilar, certo? E as metas? Agora vamos falar das metas, vamos falar aí da nota do boletim, né? O que a gente considera, o que a diretriz brasileira de diabetes considera como metas para uma pessoa com diabetes? Aí foi o que você me perguntou, como é esse nome? O Rodrigo me perguntou exatamente se a gente ia falar de todos os contextos clínicos. Então, a diretriz de diabetes, a mais recente, ela separa as metas nessa tabela, tá? Então, aqui seriam os pacientes DM1 ou DM2, eu diria DM1 ou DM2 adultos, né? Aqui ele chama idoso saudável, que a gente vai já ver o que ele define como idoso saudável, idoso comprometido ou frágil, idoso muito comprometido. E aqui é a criança e adolescente. Aqui é a meta de hemoglobina glicada, aqui é a meta de glicemia de jejum. Então, daqui dessa linha até essa linha é glicemia capilar, ou glicemia por monitorização contínua. O TIR é o Time in Range, que é um conceito que a gente vai falar já, que eu vou mostrar para vocês, que é do Libre, tá? Que é do sistema de monitorização contínua. O tempo de essas três metas aqui, elas se referem a dados do Libre, ao sistema de monitorização contínua que eu vou já mostrar. Essas são as metas. Então, quando é que eu olho para um paciente que me traz um mapa de glicemia e eu digo que
Porque eles querem saber, né? Doutora, tá tudo bem? Né? Vocês estão fazendo as vivências de telesaúde comigo e vocês estão vendo que eles trazem as glicemias e a gente tem que olhar e tem que dizer se está bom, se não está bom, se precisa melhorar. Então, por exemplo, se for uma glicemia de jejum, entre 80 e 130, tá? Se eu estiver falando de glicemia pós-prandial, menor que 180, que é aquela de 2 horas após as refeições. Glicemia ao deitar, entre 90 e 150. E depois a gente vai falar desses parâmetros aqui do livro. O que é que vocês estão vendo? O idoso, quanto mais comprometido for o status funcional desse idoso, menos rígido você vai ser, tá? Por quê? Qual é o racional disso? Alguém consegue me dizer? Por que o idoso saudável, quando eu olho para a meta do idoso saudável, ele está muito mais próximo da meta do adulto do que do idoso muito comprometido? Alguém consegue me dizer? O idoso é mais vulnerável à hipoglicemia. Então, como é seu nome? Kaeline. Então a Kaeline está me falando o seguinte: uma coisa que você precisa considerar para fazer as metas é o risco de hipoglicemia, tá? Porque a hipoglicemia mata, né? E a gente sabe que os idosos, eles são mais vulneráveis à hipoglicemia. Eles têm um sistema adrenérgico mais hipoativo, ou seja, eles, lembram da hipoglicemia lá no S2, vocês devem ter estudado que na hipoglicemia, o primeiro sistema, os sintomas são os adrenérgicos. E o idoso, ele tem uma deficiência dessa resposta do sistema adrenérgico. Então, ele acaba ficando mais vulnerável, porque ele vai ter poucos sintomas adrenérgicos, né? E vai ter mais os sintomas neuroglicopênicos, que é a síncope, né? Ou pré-síncope, que é aquele paciente que está aqui e de repente, cai com hipoglicemia. Ele não vai ter aqueles sintomas de tremor nas mãos, sudorese, mal-estar, taquicardia. Eles não têm isso, ou têm menos, digamos. Então a ideia é a seguinte: quanto mais comprometido for o idoso, pior será uma hipoglicemia para ele. Então, eu tenho que ser menos rígida, né? O outro parâmetro é que é o seguinte: por que eu quero metas desse paciente? O que eu quero prevenir no paciente? Complicações crônicas. Muito bem. Complicações crônicas relacionadas ao diabetes, micro e macromusculares. Um paciente muito idoso, gente, para eu ter complicação, eu preciso de tempo. Esse paciente tem menos tempo de vida. Então, para ele, importa menos. Vocês entenderam esse racional? É importante vocês entenderem por que a gente é menos rígido quanto maior a idade. E na criança e no adolescente, a gente tem esses parâmetros aqui, que a gente aplicaria, por exemplo, nos nossos DM1s, tá? Essa tabela é extremamente importante para a prova, tá? Leiam e entendam e tentem classificar especialmente o idoso. Quando a diretriz de diabetes ela fala do idoso, ela divide em 3 classes: o idoso saudável, o idoso comprometido e o idoso muito comprometido. O que ele chama de idoso saudável? Aquele idoso com poucas comorbidades, tá? Aquele idoso com status funcional preservado e com status cognitivo preservado. Então, seria aquele idoso que é um paciente com diabetes, que tem hipertensão, mas que faz as atividades diárias de forma independente, cognitivo, beleza, vocês entenderam? Esse é o que a gente chama de um idoso saudável nessa classificação. O idoso comprometido é aquele que já vai ter múltiplas comorbidades, é aquele que vai ter comprometimento funcional leve a moderado, comprometimento cognitivo moderado. E o idoso muito comprometido é aquele paciente com doença terminal, ou com comprometimento funcional ou cognitivo muito grave, tá? Então, o que a gente está percebendo? Que a gente não pode dar uma meta única para um idoso, concorda? Eu preciso classificar, porque eu estou falando de uma população muito heterogênea. E na prática a gente vê isso nos ambulatórios, a gente vê os pacientes idosos que chegam, que estão melhor do que muitos de nós aqui, né? O paciente ativo, que faz tudo, e isso tem que ser levado em conta na hora que eu estou fazendo o tratamento de uma doença crônica como diabetes. Aqui
é um slide da diretriz da American Diabetes Association que fala exatamente isso. O que é que eu vou levar em conta para eu individualizar a meta? Então, o que é que eu vou levar em conta? Então, aqui são os critérios para eu ser mais rígido e aqui menos rígido, certo? Então, por exemplo, o paciente que tem uma longa duração de diabetes, eu vou ser menos rígido, tá? Por quê, gente? Porque se ele tem, o racional disso é, ele tem muito tempo de diabetes, ele deve ter uma chance muito maior de já ter as complicações. Então, para que eu vou submeter ele a um controle tão rígido para prevenir complicação? É diferente de uma pessoa que tem menos tempo de diabetes. Vocês entenderam? Então, todos esses elementos a gente leva em consideração: a expectativa de vida, as comorbidades, se ele já tem ou não complicações vasculares, tá? As necessidades individuais e preferências. O que é isso? Gente, tem paciente que não vai estar na meta. Não adianta. Certo? Ele não tem uma boa aderência. Tá? Ele vem no ambulatório fazendo o que ele quer. E aí a gente que é médico, a gente tem que parar com essa mania de achar que ele é obrigado a fazer o que a gente quer. Não, ele é um adulto, autônomo. Você tem a função de explicar para ele o que ele está, quais são os fatores de complicação, ponto. Vocês entenderam? Então tem paciente que você não consegue colocar na meta, tá? E aí o que a gente precisa muitas vezes fazer, que eu falo que é um tratamento meio psicológico, com você mesmo, entender que ele vai ficar com aquele perfil, não adianta. Vocês entenderam? E se você tiver uma atitude muito punitiva com esse paciente que vem sempre com indicado de 10, ele não volta mais. Ele vai se esquivar do serviço de saúde. Tá? Então, às vezes, é melhor você... Claro que a gente precisa sempre falar das complicações, mas o que eu quero dizer é que preferências individuais e a escolha do paciente é um fator que a gente tem que considerar. Tá? Fontes e sistema de suporte familiar, idoso que mora sozinho, vai ser insulinizado. Vai ser muito ruim se ele tiver hipoglicemia grave, se tiver uma queda. Concorda? Então, esse paciente você vai insulinizar, tá? Você vai considerar muito a possibilidade de hipoglicemia, porque ele tem um suporte familiar menor. Certo? Outro dia eu atendi, eu acho que vocês estavam comigo na telesaúde, ou não? Um paciente com esquizofrenia. Vocês estavam? Pronto. Pode falar. Estava com a irmã. Era um paciente que a gente atendeu do Álvaro Wayne, da telesaúde. Primeira consulta que ele tinha vindo, você viu no dia da primeira consulta, que eu já vi ele a segunda vez, bem melhor, por sinal. Isso. O paciente chegou, recém-diagnosticado com diabetes, procurou o serviço de saúde, paciente com esquizofrenia, jovem, acho que 30 e poucos anos, veio trazido pela irmã, porque estava urinando muito, bebendo muita água e perdendo peso. Sintomas de hiperglicemia. Mediram a glicemia, estava 400 e tanto, 440, certo? Esse paciente tem clara indicação de insulinização. Como é que você vai insulinizar um paciente desse? Aí a gente foi saber como é que era o dia a dia dele. Mora com a irmã tem que sair para trabalhar, porque a irmã provê o sustento, né? Como é que a gente vai insulinizar? Será que a gente deve dar para ele a possibilidade dele aplicar insulina? E se ele aplicar errado? Vocês entenderam? Então, o que a gente fez? A gente insulinizou e pediu ajuda. A gente pediu ajuda para a Tatiana, que é a agente comunitária que mora lá e que ajuda muito a gente nessas necessidades mais especiais, para a gente aumentar esse suporte desse paciente. Então, suporte familiar é uma coisa que eu devo considerar na hora de estabelecer as metas desse paciente. Ele voltou, foi insulinizado, já estava sem sintomas de hiperglicemia. Ainda, descompensado, mas já tinha baixado para 280. A gente vai fazer trabalho de formiguinha com ele para conseguir melhorar esse controle dele. E aí, individualizar é a palavra de ordem. Tá? Essa é a capa da diretriz
diretriz de diabetes mais importante, que é a da American Diabetes Association, e ela traz exatamente essa capa dizendo que você precisa individualizar o tratamento. Você não dá para você tratar todo mundo de forma igual, certo? E aí isso, para o médico generalista, é um fator de complicação. Vocês entendem isso? Porque não tem uma coisa única, não tem uma receita de bolo única para você tratar esse paciente. E aí agora a gente vai começar a atender o paciente, atender, que eu digo, olhar os pacientes, os casos dos pacientes. Então esse caso 1 é de um paciente de 70 anos, do sexo masculino, ele tem DM2 há 10 anos, tem uma aderência ruim ao tratamento clínico, tá? Ele é daqueles que escondem o doce embaixo da cama, veio porque a mulher trouxe, né? Abuso de álcool, falha no tratamento medicamentoso, não tinha complicação crônica até então. Comorbidades, ele é hipertenso, lipidêmico, obesidade. A gente já tinha tentado fazer o tratamento da obesidade dele, inclusive com analgésico, não deu certo. Tem um hipotiroidismo pós-tiroidectomia. Ele vinha usando essas medicações. Desculpem aí o nome comercial, mas o Jardiance é um inibidor do SGLT2, tá? Que é a glifosina. O Traenta do inibidor de DPP4 com metformina, tá? Ou seja, ele já estava usando 3 drogas, concorda? 3 drogas antidiabéticas. E ele era intolerante a doses maiores de metformina. Eu já tinha tentado aumentar a dose da metformina e não conseguia, porque ele era com intolerância gastrointestinal. Usava essas outras medicações aí, inclusive o Tresor, que é a rosuvastatina, tá? IMC de 33,7. Ele estava sem vir há 1 ano e 3 meses para consulta. Certo? Há 1 ano e 3 meses sem vir para consulta. Ele, quando veio, ele me trouxe esse laboratório, depois de 1 ano e 3 meses sem aparecer. Uma glicemia de 166 e uma glicada de 8,3. Sem adesão a monitorização de glicemia capilar. Monitorização contínua, menos ainda, né? Se ele não queria fazer uma monitorização capilar, quanto mais dispor de dinheiro para comprar o livre, que não é tão barato, dispor de tempo mesmo para a gestão desse diabetes. E ele me veio com a seguinte agenda, eu chamo a agenda, o que ele queria com aquela consulta. Então ele veio assim: doutor, eu preciso controlar meu diabetes porque eu estou com câncer de próstata e o urologista disse que só posso ser operado se meu diabetes estiver melhor controlado. Ele veio com isso. Então assim, ele não veio com a intenção de, doutor, eu quero reduzir minha chance de complicações crônicas. Não, ele queria coisa pontual, ele precisava ser operado, estava com muito medo e o urologista disse que não ia operar ele enquanto ele não melhorasse esse controle. Né? Isso foi em junho de 2023, tá? E aí, primeiro a gente olha o paciente com essa cara de raiva, né? Do gato aí com raiva, porque, claro que dá vontade de dizer, então agora que o senhor está ruim, o senhor vem. Ele disse assim: doutora, ele me disse que quer que eu controle em 1 mês. Aí o cara desaparece, volta e em 1 mês quer que a gente faça um milagre de fazer um bom controle glicêmico. Depois a gente medita, né? Pensa que se a gente usar assim, da forma punitiva de tratamento, a gente não vai conseguir resolver. A gente classifica o status clínico desse paciente. Então ele seria um idoso comprometido pelo fato de ter múltiplas comorbidades. A cognição dele era perfeita e o status funcional dele era perfeito. Mas ele tinha múltiplas comorbidades, então eu classifiquei ele como um idoso comprometido. Portanto, essas eram as metas dele. Tá? E é importante que você compartilhe isso com o paciente. O paciente, gente, ele é igual a aluno, ele gosta de ver números. Vocês não gostam de ver a nota? Não é? Porque é a performance de como você está. O paciente também. E é importante que você compartilhe com ele aonde ele deve chegar, né? Para que aquela meta dele seja factível, né? Você tem que materializar a meta dele. Não é assim, o senhor tem que melhorar o controle. Tá, melhorar o controle como? Quanto? Melhorar em quanto? Né? Então a gente compartilha
compartilhou com ele. Eu coloquei aqui só que ele estava fora da meta, concorda? Ele tinha uma glicada de 8,3. Eu não tinha a glicemia capilares, porque ele não executava os testes, a automonitorização de glicemia capilar. E aí, falando de adesão, esse paciente era muito mal aderente ao tratamento, eu chamei isso de uma epidemia invisível, tá? Então, a falha na adesão é um problema muito comum, tá? E a gente chama de epidemia invisível porque não está escrito nos livros, né? E atrapalha muito, né, a nossa prática. Então, o tratamento medicamentoso que estaria sendo aí o elo aí do tratamento, da relação médico-paciente, claro que não é só o remédio, mas quando a gente vai ser médico, a gente quer que o paciente, a gente quer prescrever e quer que o paciente tome o remédio. Então, a falha na adesão, ela é muito comum, tá? Quando a gente fala de pacientes com diabetes, esse trabalho, ele mostra que nos pacientes de baixa e média renda, 43% dos pacientes com diabetes não aderem. O que vocês acham desse número? É muito, né? Quase metade. Vocês acham que aqui é diferente? Não é diferente. Não é diferente. Então, no primeiro ponto, a gente precisa alinhar a expectativa da gente. Quando a gente prescreve, não necessariamente aquela prescrição vai ser executada. Esse é o primeiro ponto. Tá? E é importante que a gente esteja bem atento a isso. E que fatores podem contribuir para a falha na adesão no paciente com diabetes? A complexidade do tratamento, né? Múltiplas doses de insulina, o sistema complexo de tratamento, o letramento do paciente, é um fator que é colocado como dificuldade, a educação em diabetes, o custo, óbvio que o custo influencia, né? O nível socioeconômico, tá? É outro fator que influencia, a duração do diabetes, né? E o suporte familiar, tá? Quando a gente olha para esse paciente que não engaja, que não adere, a gente precisa pensar nesses fatores para que a gente consiga colaborar de alguma forma para a gente melhorar o engajamento. A gente só consegue fazer isso quando a gente olha para os fatores e entende qual é o fator naquele caso que está emperrando a adesão. E aí, eu volto para o caso clínico. Qual foi a minha conduta? Esse paciente era um paciente de consultório. Eu prescrevi para ele a insulina degludec, que é um análogo de longa duração. Tá? Ele tinha condições de comprar uma insulina tipo análogo. Eu pensei que se ele tivesse hipoglicemia, ia ser péssimo, porque ele já é um paciente com adesão ruim. Hipoglicemia para um paciente que não adere é uma ótima medida para ele não aderir mais ainda, porque hipoglicemia é muito ruim, né, para o paciente. Então eu prescrevi a insulina degludec para ele às 8 horas com manutenção dos demais antidiabéticos orais. Eu só coloquei aqui a tabelinha para lembrar que a degludec está dentro, para vocês lembrarem ali, os análogos de ação ultralonga, tá? Então, nesse caso, gente, hoje a gente está falando de insulinização do DM2. Por que ele foi insulinizado? Ele estava com 3 drogas e estava fora da meta, tá? Então, é isso que a diretriz de diabetes fala para a gente. Se o paciente ele está assintomático do ponto de vista de hiperglicemia, dos 4 P's, os sintomas de hiperglicemia, e ele já está, no caso dele, ele estava com glicada entre 7,5 e 9, não é isso? Ele estava com terapia tripla, concorda? O que ele diz? Se glicada, depois de 3 meses acima da meta, intensificação. Ou você faz terapia quádrupla, que seria, por exemplo, poderia adicionar um análogo de LP1, tirando o inibidor da PP4, porque não faz sentido combinar os dois. Ou terapia baseada em insulina, é isso que a diretriz me diz. Como eu precisava deixar esse paciente ser operado, né, e o remédio mais eficaz, mais potente, o hipoglicemiante mais potente é a insulina. Então eu decidi pela insulinização dele. Esse paciente, depois de 15 dias, eu trouxe aqui a folhinha que a esposa me mandou. Está muito ruim de ver, mas vejam que
glicemias de jejum, quando eu insulinizo um DM2 com insulina basal, eu olho só para a glicemia de jejum. E aí vocês estão vendo que ainda estava 116, 134, 121, 105, mas já estava bem melhor do que os 166 lá da glicemia de jejum dele. Ele operou, tá? Depois de um mês e retornou 6 meses depois, tá? E ficou 6 meses depois. E voltou com esses exames, com glicemia de 140 e uma glicada de 7,4. A gente colocou ele na meta. Como é que ele está hoje? Ele aderiu? Ele virou santo? Claro que não, né, gente? Depois disso, eu não coloquei aí, mas a glicada já subiu, ele continua usando insulina, mas ele continua não aderente. E agora ele está fora da meta. Aumentou a glicada e está fora da meta. Então, eu trouxe esse caso, esse aqui foi de fevereiro, para mostrar para vocês um caso de indicação de insulinização no DM2. Caso clínico 2, hoje a gente vai falar de casos clínicos. É um paciente de 63 anos do sexo masculino que tinha diabetes há 8 anos. Tá? Esse paciente é um francês. Aderência boa ao tratamento clínico. Esse daí aderia. Tá? E por que ele veio? Ele tinha como comorbidades hipertensão, dislipidemia, doença coronariana, colocou estente coronariano há 2 meses. Tá? Vinha usando essas medicações, metformina, 1 grama dia, de antidiabético oral só metformina. E as outras medicações por conta das outras comorbidades dele. Veio com IMC de 31 e quando eu fiz o exame do pé, ele já tinha complicação crônica, ele já tinha redução da sensibilidade vibratória no teste que eu fiz no diapasão e membros inferiores. Então, ele já tinha uma neuropatia, né? E a agenda desse paciente, ele veio com essa glicemia de 155, uma glicada de 6,9, e ele veio assim: doutora, quero muito saber se meu diabetes está bem controlado, porque não quero ter um novo infarto do coração. O cardiologista disse para ele que ele tinha infartado, que um dos fatores tinha sido diabetes, né? E a agenda dele é: não quero ter um novo evento, certo? Quando a gente olha para essa glicemia e essa glicada, a gente vê que a glicemia está um pouco fora da meta, né? E a glicada estava dentro da meta. Mas ele disse: doutora, eu tenho que ter a certeza de que está tudo bem. Era um paciente que estava engajado no tratamento, eu ofertei para ele a possibilidade da monitorização contínua de glicose com o Libre, né? Ele aceitou, disse que queria: doutora, vai ser fantástico, eu vou poder ver qual é o alimento que sobe minha glicemia. Ele era um idoso considerado saudável, né? Pois é. Não tem escrito lá. É até uma falha, né, da diretriz, porque assim, uma comorbidade, 2, aí é meio, como a gente diz, meio no olhômetro. Eu diria que esse paciente, ele tem 2 comorbidades. O anterior já tinha várias: câncer de próstata, hipertensão, que mais? Dislipidemia, esse também era dislipidêmico. Então, eu acho que o outro eu enquadrei como múltiplas, mas não tem escrito quantas, tá? Ele entraria como, eu diria, entre saudável e comprometido. Vocês têm razão. Eu diminuiria a nota dele do entre saudável e comprometido, que é um paciente que já tem complicação crônica, né? Você tem razão. Se eu coloquei aqui como o saudável, mas digamos que tivesse aqui entre esse e esse. Se a gente olhar a glicemia dele, colocando ele como idoso comprometido, estaria até dentro da meta, né, da glicemia, que estava 146. E a glicada estaria na meta, concorda? Então, a pergunta que eu faço para vocês: por que a gente acha que ofertar uma monitorização contínua para esse paciente faz sentido? O que vocês acham? Ele está dentro da meta quando eu olho a glicemia e a glicada. O que a gente tem na literatura é que esses sistemas de monitorização contínua, quando você tem 2 pacientes, às vezes com a mesma glicemia e a mesma glicada, quando você faz a monitorização, eles têm parâmetros diferentes que importam no tratamento. Então, a tecnologia no diabetes
ela tem mostrado para a gente que não importa só a glicemia e a glicada. Naquele paciente que há a possibilidade de monitorização contínua, existem outros parâmetros que eu vou mostrar para vocês que acabam agregando no tratamento. E aí aqui ele mostra, né, os dados do próprio Abbott, que quando eu monitorizo pacientes, tanto com DM1 quanto do DM2, porque assim, no começo a gente achava, Libre é para o DM1, DM2 não tem benefício. E o que os estudos estão mostrando para a gente é que para mesmo para o DM2, que usa o sistema de monitorização, eu acabo reduzindo a glicada em 0,5, 0,6, o que é bastante importante, tá? Reduzir meio ponto de glicada é muita coisa, né? E aqui à esquerda de vocês, eu já falei, é o sensor e aqui é o monitor. Para aquele paciente que não quer medir no celular, existe a possibilidade ali do monitor. E é um sistema de monitorização do tipo intermitente, contínuo e intermitente. O que é que o Libre te dá de parâmetros? Ele te dá, isso já está escrito na diretriz, por isso que o generalista tem que ter a ideia, porque quando eu tive aula de diabetes na faculdade, a gente olhava para a glicemia e para a glicada. É mais fácil, né? A minha vida do que a de vocês. Hoje em dia a gente já dispõe e já está lá na diretriz de diabetes, que o sistema de monitorização ajuda. E o que a gente olha? O time range, que é o que eu chamei de tempo no alvo, certo? Que é o tempo que o paciente fica com a glicemia que você colocou lá no aparelhinho como alvo, que normalmente é entre 70 e 180, tá? Então esse é o time range. Vocês lembram da tabelinha das metas que tinha o time range? Então, o que a diretriz de diabetes ela fala? Que para pacientes com diabetes, tipo 1 ou 2, um tempo no alvo maior do que 70% é o ideal, certo? E o que ela diz para idoso? Um tempo no alvo maior do que 50%. A gente vai já olhar o resultado do Libre desse paciente do caso clínico 2. E o que o Libre te dá ainda? Como ele fica medindo a glicemia o tempo todo, ele te dá o tempo na hipoglicemia, tá? Que é isso aqui, ó. Então, o que a diretriz me diz? Que idealmente eu devo ter menos que 1% do tempo na hipoglicemia, o idoso. E aqui o adulto menos de 4%. E aqui seria a hiperglicemia, tá? Eu não quero que vocês decorem, porque eu não vou cobrar isso na prova, obviamente, tá? Mas eu quero só que vocês olhem para isso e vejam que se o paciente apresentar para vocês, esse é o relatório do Libre, uma das coisas que ele te dá, do paciente 2, ele me deu que o tempo no alvo dele estava 97%. Então estava mais do que os 50% que o Libre, que a diretriz preconiza. Então o time range, que é o tempo no alvo, maior que 50%. E o tempo em hipoglicemia do paciente estava 0, o paciente não estava com hipoglicemia. Então, vem sempre esse período aqui. Aqui é o das glicemias altas e daqui das glicemias muito altas. Então, o que vocês acham que ainda tem esse outro parâmetro, que é o parâmetro da variabilidade da glicose? A variabilidade importa, especialmente no paciente que tem doença cardiovascular. Os estudos mostram que uma variabilidade grande aumenta o risco cardiovascular. Então, o ideal é que eu tenha essa variabilidade menor do que 36%, o dele estava 19%. Então, quando a gente olha para esse livro, a gente pode dizer, vocês acham que a gente acrescentou coisas para ele na consulta? O que vocês acham? Isso. Eu acho que para ele foi muito bom, porque ele disse, doutora, eu agora entendi que eu não tenho hipoglicemias, eu fiquei mais seguro, né? Eu fiquei mais seguro de que eu estou com os parâmetros dentro do que está preconizado, né? E aí eu coloquei aqui, então, a agenda dele, que é não ter um novo infarto, você pode dizer, olha, por enquanto, realmente o senhor está dentro dos parâmetros aqui que a gente considera de bom controle com o paciente com diabetes. Esse gráfico é o gráfico desse paciente que ele mostra, gente,
é a glicemia ao longo do tempo. Quando está aqui dentro, está dentro do que a gente chama de tempo no alvo. Então, vocês estão vendo que está tudo aqui dentro, né? Então, a gente consegue ver os parâmetros. Pois não. Dá. Agora sim, o paciente tem que furar o dedo muitas vezes. E eu não vou ter um gráfico tão perfeito, concorda? Porque aqui, a cada 15 minutos, o sensor mexe a glicose intersticial. Então, eu tenho muito mais dados. O paciente, gente, ele não consegue furar um dedo a cada 15 minutos. Vocês estão vendo com a gente lá na telesaúde a dificuldade que tem. Então, são dados muito mais ricos, porque eu tenho muito mais dados, sem que furar o dedo. Você tem que furar. Tá? A minha intenção aqui não é fazer a propaganda de forma alguma, eu estou mostrando que está na diretriz. A diretriz já preconiza, né, e já diz o que a gente tem que ter como alvo. E existem algumas situações que você ainda precisa da glicemia capilar, mesmo com o híbrido. Tá? São situações extremas, hiperglicemia. Você sempre tem que confirmar com a glicemia capilar. Essa é a orientação que a gente passa para o paciente. Tá? Então, o que é que eu fiz com esse paciente? Ele está usando só metformina, mas ele tinha doença cardiovascular. O que é que a diretriz diz de diabetes? Se o paciente tem doença cardiovascular aterosclerótica, existem duas classes que ele deveria estar usando, ou análogo do GLP-1 ou inibidor do SGLT2, que são classes de medicamentos que o inibidor o análogo tem tanto injetável quanto oral, né? São classes que reduzem desfechos cardiovasculares. Então, o que é que eu fiz com esse paciente? Mesmo estando com a meta de glicada, eu adicionei a empagliflozina. E eu aumentei a dose da metformina para 1,5, porque para um paciente com diabetes, dose de 1 grama é uma dose muito pequena. Tá? Dose de 1 grama a gente usa para paciente com pré-diabetes. Tá? Então, vocês entenderam a conduta aqui? Mesmo dentro do alvo, eu acrescentei, porque a gente tem que tratar o paciente com diabetes, não é só olhando a glicemia. A diretriz diz que se ele já tiver doença cardiovascular, ele deve estar usando uma das duas classes. Ok? E aí eu trouxe esse caso para mostrar um caso que está dentro da meta, mas que fazer o livre importa para o paciente. Caso 3, aqui é um DM1, foi a única DM1 que eu trouxe. É uma paciente de 26 anos, ela é estudante universitária, ela já vem acompanhando comigo há um tempo. Ela tem diabetes desde os 16 anos, agora tem boa aderência, mas já passou pela época rebelde, certo? Já teve cetoacidose porque parou de usar insulina, né? Assim, a gente já teve momentos mais difíceis. Agora a gente está no momento, ela está na fase adulta, isso é muito comum, né, no DM1. De comorbidades, ela tinha só um hipotiroidismo e ela vinha usando a insulina degludec, que é uma insulina de longa duração, insulina rápida, que é a Aspart, ela fazia contagem de carboidrato, certo? Que é aquele sistema que a gente usa muito mais frequentemente no DM1, que é assim, ele aplica a insulina rápida de acordo com a glicemia pré-refeição e de acordo com o tanto de carboidrato que ele vai consumir. Tá? É um sistema que a gente chama de contagem de carboidrato. Ela veio com IMC de 31 e ela já tem redução da sensibilidade vibratória em membros inferiores. Olha só, paciente jovem, com 10 anos de doença, que já tem redução de sensibilidade vibratória. Esse foi a monitorização. Ela usa livre desde sempre, tá? Porque para o DM1, o que a ADA sugere, que é a diretriz da Associação Americana, e provavelmente a diretriz brasileira vai sugerir, que a diretriz brasileira ela não saiu aí do capítulo de monitorização, mas muito provavelmente eles vão manter a mesma sugestão, que é paciente DM1, você deve oferecer sistema de monitorização contínua, tá? Por quê? Porque para eles a variação é muito maior, hipoglicemia é uma coisa muito frequente. Então, para esse DM1,
o que a diretriz diz é que oferte desde o começo do diagnóstico. Tá? Não tem no sistema público, infelizmente. Né? Claro que as pessoas judicializam, né? Mas não está ainda dentro do... existe uma... A gente já está fazendo, a Sociedade de Endócrino já está fazendo, como chama? Quando você passa uma coisa pública para tentar fazer a dispensação para os DN1s, tá? Então, aqui no Brasil, a gente ainda não tem isso no SUS. Um sensor, acho que deve estar custando, gente, em torno de R$250. O sensor? Não, eu acho que é menos. O sensor, eu acho que é menos. Tá? Olha aí para mim. Mas é uma coisa cara. E ele fica 15 dias, né? O paciente coloca, ele dura 15 dias de monitorização. Se a gente, o que a indústria farmacêutica fala para a gente é que fita não é tão barato também. Se a gente botar no lápis, sai o mesmo valor. Né? O que acontece na prática é que o paciente nunca monitoriza do jeito que é para ser. Ele acaba economizando, vocês entenderam? Porque se a gente pede assim para ele monitorizar, vocês podem ver quando vocês já começam a atender, doutora, eu não fiz tudo porque eu tinha pouca fita, eu tinha que economizar, então acaba eles fazendo essa coisa para a economia do dinheiro mesmo, no custo do tratamento. Então, essa paciente, ela veio com esse líder. Então, o tempo no alvo, 69%. Né? Mas o que a gente vê aqui de problemas? A gente tem valores, tem muita hipoglicemia. Então, é diferente daquele anterior, porque DM1 é muito mais difícil, né, gente, de tratar do que um DM2. Então, era só para vocês verem que aqui, olha que a coeficiente de variabilidade dela, 41%. Então, ela tem a variabilidade muito grande, né, o que acaba sendo um problema. Se você olhar para essa meta aqui do que a diretriz coloca, ele aceita, se for adulto, ele aceita 4% de hipoglicemia menor que 70 e 1% menor que 54. E no idoso menor que 1%, juntando as duas, porque o idoso é mais vulnerável. Então isso aqui é quase nada, né? Então o correto no idoso é ele quase não ter hipoglicemia, tá? Parece que eu estou fazendo a propaganda do sensor, né, gente? Eu estou falando do que está na diretriz, mas parece. Ainda tem um sistema de você compartilhar com o familiar. Então, o idoso, por exemplo, eu tenho alguns pacientes que eles compartilham com o filho que mora em outra cidade, né? E aí o filho tem acesso aos valores e alarmes de hipoglicemia. Então, isso para o paciente, para o dia a dia do paciente, é muito bom, né? Então, essa paciente DM1, esse era o livre dela, né? Essa era a curva, né? A gente chama a curva do AGP, que é essa curvinha. E aí você entende que quando você faz monitorização contínua, você está olhando esses outros parâmetros, que é o time range, que é o tempo no alvo, o tempo em hipoglicemia, o coeficiente de variação e a glicemia média. E aí a gente entende aquilo que a diretriz preconiza, aquela tabelinha, né? Que é isso aqui, tá? Aqui é o que ela preconiza do time range e do tempo de hipoglicemia, tá? Então, o que eu quero dizer para vocês é que ainda não temos um SUS, se Deus quiser teremos. Então, vocês, daqui a 2 anos, eu imagino que caia na mão de vocês alguma possibilidade de vocês olharem o livro, e eu queria ter, pelo menos que vocês tivessem um pouco de ideia do que é para vocês conseguirem ajudar esse paciente que vem com esse relatório. Outro dia eu peguei um aluno do S3 dizendo: professor, às vezes vocês colocam coisas na aula que não cobram na prova, né? Por que vocês fazem isso? Porque a gente precisa ensinar vocês coisas além de fazer a prova, né, gente? A gente não está aqui para fazer vocês só fazer a prova. Fazer a prova, acreditem, é o mais fácil. Né? Então, vocês provavelmente vão ter a oportunidade de ver
vê algum paciente com um relatório e é importante que vocês tenham ideia. E aí, como é que a gente insere essa tecnologia nesse segmento do diabetes? A gente tem que ter muito cuidado. Inserir a tecnologia por inserir não faz sentido, né? É igual aquelas pessoas, vocês já viram aquele povo que tem tudo de última geração, mas não sabe usar, né? A pessoa que tem, assim, sei lá, uma coisa que não usa. Então, pra quê, né? Então, a ideia é essa. Então, o que as diretrizes dizem sobre a inserção de tecnologia no segmento? Que você deve inserir com parcimônia. Então, você deve considerar as necessidades específicas do paciente, você deve, as preferências. Você, como médico, você pode dizer para ele, olha, o senhor é um idoso, se o senhor tiver, óbvio, quando você vê que o paciente tem condições financeiras, existe essa tecnologia que o senhor pode buscar, né? Você oferta para ele a possibilidade de, né? O nível de habilidade, obviamente, se for um letramento muito ruim, a gente não consegue inserir muita tecnologia, a ideia é essa, você vai ter mais dificuldade. A educação em diabetes, né? Para você, o paciente usar o Libre, você tem que ensinar ele, não adianta você, é o que eu falo para os pacientes, o senhor está com uma Ferrari e está usando como se fosse um Fusca, né? Está pagando caro, mas não está olhando os valores, não está conseguindo interpretar. Então, a gente precisa extrair os dados daquela tecnologia e aplicar para a mudança na conduta. Só faz sentido eu inserir se aquele dado está modificando a sua conduta, concorda? Vocês já viram aqueles pacientes que vão para a consulta e dizem assim, doutora, eu medi bem direitinho, a senhora mandou, mas eu não trouxe, doutora, esqueci a glicemia. Gente, não faz sentido, é caro, né? Tira reagente de glucosina, que é muito caro. Então o paciente está monitorando para não modificar a conduta, tá? E aí, como é que o que a diretriz diz da monitorização? Então, como eu falei, ofertar, ele pede para a gente ofertar a glicemia contínua, a monitorização contínua para pacientes DM1. Para pacientes com DM de forma geral, e aí eu diria nos DM2, usando insulina, o que a diretriz diz? Que a monitorização da glicemia capilar ela deve ser feita mais frequentemente e individualizada. Então, não existe assim, paciente com DM2 usando insulina tem que fazer tantas monitorizações por dia, né? Não existe isso na diretriz ainda, tá? Porque a gente não tem esses dados dos estudos. O que a gente sabe? Se ele usar insulina, a monitorização vai oferecer para ele mais ganhos por causa da hipoglicemia e também, quanto mais complexo for o sistema de insulina que ele esteja usando, maior a necessidade de monitorizar. Então, se eu comparar dois DM2, um que está usando insulina só ao deitar e outro que está usando insulina basal bolus, quem vocês acham que deveriam monitorizar mais? O basal bolus, que é um sistema mais complexo. Porque a ideia é que quanto mais complexo, maior o risco de hipoglicemia, tá? E, portanto, a monitorização vai ser mais necessária, né? Então, ele diz que você deve individualizar. E o paciente que não está usando insulina, a diretriz me diz que os estudos não mostram redução significativa da glicada, mas que você deve recomendar quando ela potencialmente for alterar o tratamento. Eu vou dizer para vocês um exemplo. O paciente que vem, DM2 não usa insulina, está usando só antidiabéticos orais. Ele vem com glicada alta. Gente, os pacientes eles têm dificuldade de entender a glicada. Ele entende a glicemia, mas a glicada ele tem um pouco de dificuldade. E aí, você está vendo que ele vai precisar usar insulina. Aí você diz para ele, olha, provavelmente se eu vai usar insulina, não, doutor, mas a minha glicemia está alta hoje, porque eu nunca fui comer pizza, era aniversário do meu filho, blá blá blá, e começa, né? Aí você diz, pois vamos fazer o seguinte, vamos monitorizar por 15 dias e o senhor vai retornar. Vamos fazer glicemia capilar. A gente orienta aquele perfil completo, antes e depois, o senhor vai voltar e a gente vai ver se está dentro do alvo. Vocês entendem que esse paciente não está usando insulina, mas que essa monitorização potencialmente pode alterar o tratamento? Então, ela vai ser benéfica, tá? Então, não é
assim, se não está usando insulina, não deve monitorizar. Não é assim, às vezes a gente monitoriza. Às vezes o paciente monitoriza para ter educação em diabetes. Ele diz assim, doutora, eu medi a glicemia, do jeito que a senhora falou, depois daquela tapioca, doutora do céu, foi lá para cima, não posso comer mais não. Então, o que é que a monitorização está dando para esse paciente? Educação em diabetes. Ele mediu, comeu a tapioca, mediu depois e foi lá para cima. Né? Não usa insulina, mas acrescentou coisas para ele. Né? Então, é isso que a gente tem sobre monitorização. Esse trabalho é um trabalho recente, que ele fala exatamente disso, porque até há pouco tempo a gente escutava muito essa história. DM2 não tem que monitorizar. DM2 que não está usando insulina não tem que monitorizar. Inclusive no SUS, só quem recebe as fitas é DM2 que usa insulina ou DM1. Né? Então, é uma outra dificuldade, né, que a gente tem. Se no SUS a gente quiser monitorizar um paciente sem insulina, a gente não consegue, porque eles não conseguem receber as fitas. Mas os estudos mostram que existe sim benefício, mesmo no DM2 em tratamento com antidiabético oral. Tá? Então, esse estudo mostrou que houve melhoria no controle glicêmico, eram mais de 3 mil pacientes. Desses 3 mil, mais de 2 mil não usavam insulina, e o estudo mostrou que houve melhora no controle glicêmico. Então, essa história de que não deve monitorizar parece que caiu por terra. Tá? Quarto caso clínico, um paciente de 79 anos veio para uma consulta de segmento. Tem diabetes há 21 anos. Esse era dos bonzinhos, com boa aderência. Era um bom rapaz, né, como eu chamo. De comorbidades, ele tinha várias comorbidades. Ele era hipertenso, tinha insuficiência coronariana, com angioplastia prévia, tinha doença renal crônica, tá? Já com um clearance de 35, tá? Prostatectomia, síndrome demencial com doença de Parkinson. Tá? Apesar de não ter um cognitivo muitíssimo alterado, ele tinha uma síndrome demencial. Ele vinha usando essas drogas. Tá? Ele vinha usando inibidor do SGLT2, inibidor do PP4, sulfonilureia, que é a glifazida, então ele já estava com 3 drogas. Né? E as outras medicações para as outras comorbidades. Vinha com IMC de 23, né, o IMC normal para o idoso, né, 24 a 27. Esse idoso, eu botei errado aqui, eu acho que eu copiei do outro slide. A gente classificaria ele como muito comprometido, concorda? Depois eu vou ajeitar o slide antes de mandar para vocês, tá? Então, muito comprometido, ok? Porque ele tem múltiplas comorbidades. Esse daí a gente não tem dúvida, né, que é muito comprometido. Então, quando a gente olha para o muito comprometido, depois eu vou ajeitar. A gente vai olhar para essas metas, tá? Então, qual é a meta de glicada? Não tem meta. A gente fala que a gente precisa evitar sintomas de hiper ou hipoglicemia. É isso que é a meta com ele, tá? Glicemia de jejum entre 100 e 180. Esse paciente, ele... Cadê os examinhos dele? Acho que está no próximo. Deixa eu mostrar isso. Essa era a monitorização que eu tinha de glicemia capilar dele. Tá? Então, vocês estão vendo que eu tinha valores muito altos, né? Eu tinha valores de 320, eu tinha valores de 280. Então, realmente estava muito alto. Se a gente olhar a glicada, a creatinina dele, ele já tinha uma taxa de filtração que já me impedia de usar metformina, né? Clearance abaixo de 30 a 35, a gente retira a metformina. É uma contraindicação. Então, esse paciente, ele tinha indicação de insulinização. Tá? E assim a gente fez. Essa insulina, eu estou mostrando aqui os casos de insulina, eu até fiquei, mas eu vou mostrar alguns de outras insulinas também. Insulina análogo, né, que é uma insulina mais cara. Eu insulinizei ele com uma dose por dia. No DM2, gente, como a gente insuliniza, como é que a gente insuliniza normalmente? Normalmente com uma insulina basal com uma dose, ok? Então foi assim que a gente insulinizou. Eu mantive os demais antidiabéticos. Pedi que ele me trouxesse medidas de glicemia capilar.
ele e a mulher, eu até ofertei para eles a possibilidade do sistema de monitorização contínua, mas eles não quiseram. Não, doutora, a gente quer, tem paciente que quer capilar mesmo, e não tem problema, tá? Se ele está disposto a fazer, o que importa é monitorizar, ok? E aí ele trouxe, isso aqui na verdade foi depois da insulinização, eu não consegui achar o perfil dele, o mapa antes, para vocês verem como estava alto, né? Como as glicemias dele estavam altas. Isso aqui já foi depois da insulinização. E aí eu ajustei a dose, aumentei mais um pouquinho a dose. Esse quinto caso é um paciente também DM2 com aderência ruim ao tratamento, esse aqui era dos rebeldes. Múltiplas comorbidades com taxa de filtração já de 24. Já tinha neuropatia sensitiva, doença arterial periférica em membros inferiores. Na verdade é uma paciente, mulher, lembrei dela agora, com carcinoma de mama tratada em remissão. Já veio insulinizada, aqui era insulinoterapia complexa, eu quero vazar o bolo. Estão vendo a diferença? Já usava as duas insulinas, múltiplas doses, e usava as outras medicações para as outras comorbidades. Já tinha alteração de sensibilidade, né? Então já tinha complicação crônica. Essa paciente, ela mora no interior, tem uma nora enfermeira. Quando a gente falou para ela da possibilidade do sistema de monitorização contínua, ela queria muito, porque a família ia poder ajudar à distância, mas ela não quis. Tá? E aí, ela resolveu fazer monitorização de glicemia. Então, o que é que eu trouxe aqui para vocês? A monitorização de glicemia deve ser mais frequente quanto maior o risco de hipoglicemia. Essa paciente, ela usa múltiplas doses. Vocês entendem que o risco dela de hipoglicemia é maior do que o paciente que está usando uma dose de insulina. Então, ela tem que monitorizar mais. É esse o racional. Daí, a monitorização dela. Tá? Ela veio me trazer esses valores. Alguns ela digitou, alguns ela colocou a mão, né? E o que vocês estão vendo aqui? Olhem essa monitorização. O que vocês acham? Queria ouvir vocês aí. Interpretem esse mapa. Vocês interpretam na telesaúde a mesma coisa. Não, ela fez alguns hipoglicemias no dia 1 do 2, 63, aí fez no dia 3 do 2, 60. E tem um ali à noite que estão bem altos, né? 251, 200. Vocês entendem perfeito. Você detectou hipoglicemias, especialmente ali no horário do jejum. Quando não tem hipoglicemia, gente, está muito rígido, né? Lembrem que ela entra com um idoso muito comprometido. Se a gente olhar a tabelinha do idoso muito comprometido, glicemia de jejum, ela deve estar entre 100 e 180. Olha o dela está muito próximo de 70. Vocês estão vendo? Então, o que a gente pode dizer? Vocês entenderam agora aquilo que eu falei, que quanto maior complexo é a insulinoterapia, maior o risco de hipoglicemia, mais eu preciso monitorizar. Fica bem claro isso, tá? E isso é o que eu falo para os pacientes, vai ser a minha bússola na mudança de dose de insulina, tá? A gente só consegue mudar as doses olhando para a monitorização, tá? E aí, tomara que passe o meu vídeo, um videozinho, deixa eu ver aqui. O que a gente vai fazer quando a gente olha é esse dilema que eu falei aí. Então, de um lado, eu quero um paciente com controle glicêmico adequado, mas eu sempre tenho que pensar no risco de hipoglicemia. Esse é o seu dilema, tá? É isso aí, é essa gangorrinha aí. E na vida real, será que os pacientes monitorizam do jeito que é para ser? O que a gente tem na literatura? Esse estudo é um estudo que foi publicado numa revista de enfermagem, dizendo que se eu observar as atividades de autocuidado, né, adesão à dieta, monitorização, exercício físico, o pior é a monitorização de glicemia capilar. É o pior. Então, ela foi a atividade com mais baixa adesão. Tá? Aqui eu trouxe para vocês, muito interessante, por coincidência eu estava fazendo a aula de vocês e cheguei
glicemias aqui. Olha aqui como é que ela trouxe as glicemias, no papelzinho, nos post-its, né? E aí, o que eu tive que fazer? Eu tive que botar alinhado criatividade, né, gente? Mulher criativa, para poder fazer a interpretação das glicemias. Então, eu queria dizer que a gente aproveita o que o paciente te traz. Você não joga nada fora. Tudo a gente aproveita, né? Então, ela disse, doutora, eu me esforcei. Eu disse, não, nós vamos botar aqui agora na ordem que a gente vai conseguir interpretar esse seu... Eu não fiquei com raiva dela, né? Primeiro pensei, meu Deus, vai dar um trabalho danado para eu organizar isso. Meditei e consegui organizar. E aí eu vou trazer para vocês esse vídeo dessa paciente, que é uma paciente nossa do NUTS. Vocês podem até, algum de vocês, ter atendido essa paciente. É a dona Luciene, eu estou colocando o vídeo que ela me permitiu fazer esse vídeo dela. Ela tem 56 anos, ela tem um diabetes tipo 2. Alguém se lembra dela? Ela tem 56 anos, ela já tem complicações crônicas, ela tem doença coronária, nunca conseguiu fazer o exame de fundoscopia. Ela tem uma obesidade visceral, uma sarcopenia de membros inferiores, sabe? Bem importante. E já teve um que ela chamou de começo de AVC, ou seja, é um paciente com doença macrovascular. Ela veio para mim usando 2 doses de insulina, metformina, gliclazida, que é a sulfonilureia, e aí eu perguntei para ela como é que estava a monitorização de glicemia. E aí eu vou passar aqui um vídeo para vocês. Pessoal, essa aqui é a dona Luciene. A dona Luciene é nossa paciente do produto dela, saúde. Ela tem 56 anos. E a dona Luciene, ela tem diabetes tipo 2 desde 50 anos. A dona Luciene, ela tem esse diabetes desde os 50 anos e ela faz acompanhamento lá na cidade dela, que a dona Luciene é de Acarape, né, dona Luciene? E aí, o motivo de eu fazer esse vídeo é que a dona Luciene, ela usa a insulina e também faz monitorização de glicemia. Eu queria que a dona Luciene contasse para a gente, dona Luciene, sobre aplicar a insulina, que é a parte difícil. Hoje não é tão difícil aplicar a insulina, né? Mas eu trabalho no computador. Quando eu fui a Antes que a mãe focar. Dona Luciene, fale para a gente sobre a senhora quando recebeu a notícia de que precisava usar insulina. Qual foi o sentimento da senhora? Medo ou não teve? Como foi isso? Como foi lidar com essa notícia de ter que aplicar a insulina? Eu tinha muito medo de agulha. Dona Luciene, conta para a gente agora sobre a sua rotina de fazer a monitorização do teste da rotina dele. Sozinho, só. E aí, como é que a senhora faz para progredir? Aí, quando é para fazer indução da refeição do café, né? A mãe dela que faz Sanja. Ela que faz, aí cansa o almoço, já é Sanja que faz. Quando amanhece, o filho faz, ele vai passar na refeição. Ela que faz esse trabalho. Faz Ok. Dona Luciene, e com glicemia? Açúcar baixo, a senhora já teve alguma vez? Não. Nunca teve. Está sempre mais alto, né? Está ótimo. Agora, depois que eu mas tem que verificar assim. Ok. Dona Luciene, muito obrigada, tá? Pela sua colaboração.
pessoal, ela aplica insulina, mas não monitoriza. Parece estranho isso, né? Mas na prática a gente vê muito isso. O paciente tem medo de agulha, consegue aplicar, mas não consegue monitorizar, porque monitorizar, gente, não é tão fácil, né? A gente tem que furar o dedo no lugar correto. Imagine um paciente com baixo letramento, ela tinha que vir a neta, a filha tinha que vir nos horários, aí quando chega à noite, depois, ela não fala no vídeo, mas ela pediu para o outro neto passar limpo para o mapa, né? Então, na vida real, a gente entende por que os pacientes monitorizam um pouco. Não deve ser tão fácil assim fazer glicemia capilar, né? Aqui eu trouxe outra paciente, que é a Ivonete, também é paciente da Telesaúde, tá? Agora eu estou fazendo a propaganda do nosso serviço, né, gente? A gente já está fazendo 4 anos de Telesaúde e a gente já está começando a colher os bons frutos. Essa paciente tem 46 anos, tá? Ela é costureira, a Ivonete. Ela tem diabetes desde os 37 anos, já teve úlcera no pé e tem complicação crônica de neuropatia. Essa paciente tem uma obesidade e também, aqui eu botei provável, mas depois eu fiz o questionário, ela tem um transtorno de compulsão. Acho que vocês atenderam, alguém atendeu ela comigo, não foi? Há pouco tempo, né? E essa paciente usa insulina, múltiplas doses, então é um esquema de insulinoterapia mais complexo. Essas foram as glicemias que vocês viram comigo lá no dia da Telesaúde, tá? Então, essa paciente, a gente monitoriza com a intenção de melhorar o controle. Então, eu costumo dizer que a monitorização, ela tem diferentes objetivos. Você pode monitorizar para melhorar o controle glicêmico, para ajustar as doses de insulina, para ver se o paciente está fazendo ou não hipoglicemias. Então, no caso dela, claramente a gente tem várias hipoglicemias num paciente jovem. Então, essa paciente eu preciso fazer um controle glicêmico mais rígido. Então, aqui no caso dela, a monitorização tem o objetivo de melhorar o controle glicêmico, né? Os exames dela de outubro de 2023 eram esses, uma indicada de 8,6 com glicemia de jejum de 293. Ela usa insulinas que a gente tem no SUS, insulina NPH irregular. E agora, em março, a gente ainda tem um controle glicêmico fora do alvo. Se a gente olhar aquela tabelinha lá da Sociedade Brasileira, ela tem que ter uma glicada menor que 7, né? E uma glicemia de jejum menor que 130. A gente ainda está longe desse alvo, mas a gente está conseguindo melhorar, né? Vocês concordam? Então, de 8,6 para 7,9 é bastante coisa, tá? Nas gestantes, a gente também tem a monitorização como uma ferramenta muito útil, tá? De novo, a gente entra naquela mesma fala de que a gestante com dedo gestacional, que precisa ser insulinizada, ela precisa ser monitorizada mais frequentemente, e isso a gente faz para reduzir desfechos negativos materno-fetais. O Libre, ele também pode ser utilizado, né, na paciente gestante, ele pode também trazer benefícios. Aí a foto de um gestante fazendo a medição e ali à esquerda fazendo a medição da glicemia capilar. A gente também tem metas na gestante, né, na paciente com dente gestacional, e a diretriz de diabetes, ela na gestante, ela já fala do número de vezes que você tem que monitorizar. Então ela fala que se a paciente estiver só com medidas não farmacológicas, você deve monitorizar 4 pontos 3 vezes por semana, tá? E na paciente que está sendo tratada ou com remédio oral ou com insulina, ela deve ser monitorizada 3 vezes por semana, 4 pontos. Perfil diário, na verdade é perfil diário de 4 pontos, 3 vezes por semana, tá? Tá estranho que perfil diário de 4 pontos, né? 3 vezes por semana. Eu acho que na verdade ele deve ser você monitorizar 3 dias na semana. Tá? Vocês entenderam? Acho que é 4 vezes ao dia, né? Perfil diário, exatamente. Então, furar 4 vezes, 3 vezes na semana. Tá? Então, em relação às gestantes, a gente já tem esse número de vezes. Eu imagino que no adulto a diretriz vai lançar também, porque na verdade, olhando para a diretriz americana, eu acho que eles vão lançar com essa mesma pegada. Você deve monitorizar mais se tiver
tiver risco de hipoglicemia, não sei se eles vão cravar como eles cravaram o número de vezes com as gestantes. Esses são os alvos na paciente com meio gestacional. Jejum tem que ser maior que 65, menor que 95. Nas gestantes, a gente faz uma monitorização um pouco diferente do adulto. A gente, às vezes, monitoriza 1 hora após a refeição. Tá? Então, vocês que vão trabalhar depois como médicos, a gente, às vezes, na gestante, a gente pode utilizar o valor de 1 hora ou de 2 horas. Pós-prandial é 1 ou 2 horas. Enquanto que no adulto é 2 horas. Tá? Tem essa diferença. E essas são as metas que a diretriz brasileira coloca para essas pacientes. Não, na verdade a gente escolhe, porque é muito, né, gente, medir. Então, na gestante, habitualmente a gente pede esse valor de 1 hora. Tá? E pode, uma vez na semana pede para fazer o de 2 horas, só para ver se é diferente desse perfil de 1 hora. Né? Porque como muda um pouco o metabolismo de glicose, né, nessas gestantes, a gente às vezes pede de 1 hora, enquanto que no adulto é só de 2 horas. Tá? Não, do adulto a gente ainda utiliza o de 2 horas, na não gestante. A gente pode até pedir, mas não está na diretriz como meta. Eu não vou ter uma meta para dar para o paciente. Certo? Se a gente olhar aquelas tabelinhas da meta, deixa eu ver aqui. Ó, aqui a gente coloca o pós-prandial de 2 horas. Tá? Então, eu trago aqui. Então, eu trago aqui para vocês aquela foto inicial de como conduzir o voo e alcançar a meta do piloto, né? E a gente vai monitorizar, vai avaliar metas e vai ajustar, né? As minhas mensagens finais para esse nosso encontro é que as metas de controle devem ser individualizadas, tá? Em idosos você deve considerar o status funcional. A monitorização, seja ela na forma de glicemia capilar ou na forma de monitorização contínua, ela é uma ferramenta essencial. A gente viu caso aqui que realmente modifica a conduta. No DM1, você deve ofertar para o paciente, quando possível, obviamente, a possibilidade de monitorização contínua, né, de glicose. Os motivos de monitorização de glicemia mais frequentes, ou porque o paciente está insulinizado, quanto mais complexo for o sistema de insulinização, maior a necessidade de monitorizar, ou porque o paciente faz muitas hipoglicemias. A monitorização de glicemia capilar só é efetiva se os dados estiverem disponíveis. Aquela história do paciente não trazer o mapa, você deve, como médico, dizer que ele precisa trazer, porque isso é um dinheiro jogado fora, né? A gente está monitorizando, isso não está sendo utilizado no tratamento dele. E como é que a gente insuliniza um DM2? Você indica insulinização no paciente com sintomas de hiperglicemia ou com meta glicêmica fora do alvo, apesar do uso dos antidiabéticos orais, ou um paciente com doença renal crônica avançada, né, que a gente viu lá, que muitas vezes você nem pode utilizar alguns antidiabéticos, ou um paciente com ataxiia. Eu acho que era isso. Vocês têm alguma dúvida?